Boa noite, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o nosso Deus está abrindo caminhos de justiça, caminhos de provisão, caminho para sair das dívidas, caminho para a solução de problemas. O nosso Deus abre caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, toda pessoa que está enfrentando luta com um familiar, toda pessoa, Pai, que está sendo perseguida, que está sendo atacada, Senhor, eu oro para que o Senhor a proteja, eu oro para que o Senhor a guarde o coração dela também, para que ela não deixe nada lhe contaminar, que o Senhor traga paz à vida de cada pessoa, desfaça o laço Satanás, Pai, desfaça o engano, desfaça a mentira, desfaça, Pai, todo tipo de opressão e perturbação e confusão e prejuízo no caminho dessa pessoa. Eu quero declarar, Pai, que vitória está na casa dela, vitória está na família dela e que essa semana veremos milagres. Essa semana veremos a realização, a concretização de grandes coisas. Espírito Santo, fala conosco, guia os nossos passos. Nós queremos seguir a Tua direção, nós queremos seguir o Teu propósito, nós queremos caminhar debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua direção. Abre portas, Pai, abre caminhos, no nome de Jesus, traga conquistas à vida dessa pessoa. Eu quero declarar que ela viverá o extraordinário de Deus, ela viverá os grandes planos do Senhor para a vida dela, para a família dela, para os negócios dela, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita cada um dos Teus filhos e filhas, cada pessoa que está ouvindo essa oração, toque-a com Teu poder agora, Pai, toque-a com Teu poder, libera do Teu favor sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor dê visão a essa pessoa, eu oro para que o Senhor dê clareza, eu oro, Senhor, para que a Tua mão venha sobre ela, dá sabedoria, dá favor a ela, Pai. Libera do Teu poder sobre ela, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, essa semana nos pega pela mão e nos conduz a cada dia, nos conduz a cada momento, Senhor, no nosso trabalho, no nosso percurso, na nossa casa, que na nossa casa haja paz, que na nossa casa haja alegria, que na nossa casa haja vida, que na nossa casa haja milagre, que na nossa casa haja sobrenatural. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Cada pessoa, Pai, que está aqui nessa oração, toque com o Teu poder, toca com o Teu poder, Jesus, toca, Jesus, toca com o Teu poder, Jesus. E eu oro, Senhor, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que receba o poder curador e restaurador de Jesus Cristo. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda dor no corpo, eu digo a toda infecção, eu digo a todo problema nos rins, no fígado, no coração, no pâncreas, nos pulmões, que toda dor, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Ele cura, Ele cura. A nossa fé está em Jesus, a nossa fé está totalmente em Jesus, e nós oramos por cura, oramos por milagre, oramos por livramento. Que a Tua boa mão, ó Deus, a Tua boa mão, ó Deus, seja sobre essa pessoa. Toque a Jesus com o Teu poder, toque a Jesus com o Teu favor, toque a Jesus, toque a Jesus com o Teu poder. Essa é a minha oração, assim eu creio, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, eu declaro o Salmo 91 sobre ti, o Salmo 91 sobre a tua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite,
nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários os teus pedidos de oração para a semana. Amém? Estamos em oração, estamos em jejum. Coloca aqui nos comentários os teus pedidos de oração, aonde que você está orando para que Deus abra caminhos na sua vida, certo? Coloca aqui nos comentários se você quer que Deus abra um caminho de um emprego novo, se você quer que Deus abra um caminho de promoção, um caminho de provisão, um caminho para solucionar problemas que você não está conseguindo resolver. Escreve aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários, certo? Eu apresento diante do Senhor agora cada pedido de oração que está aqui nos comentários e aqueles pedidos que irão chegar aqui, em nome de Jesus. Eu apresento diante do Senhor, libero uma palavra profética. A palavra profética é: Deus abrirá um caminho para essa pessoa que está agora colocando o seu comentário aqui embaixo. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração. Em nome de Jesus, a tua palavra diz: Pai, pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, o Senhor está ouvindo orações, o Senhor está respondendo orações, o Senhor está intervindo na vida de pessoas, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio, amém? Deus te abençoe, uma boa noite a todos vocês. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida, amém? Deixa aqui o teu like. Peço também que você me ajude a compartilhar. Manda aí para 10 pessoas ou mais, certo? Quem tem disponibilidade para compartilhar com mais de 10 pessoas, compartilha. Você sabe, eu nunca reclamei de estar aqui nas orações com vocês. Por isso, não reclame de eu pedir para você compartilhar. Eu tenho pregado o Evangelho a todos quanto eu posso. Eu tenho levado o Evangelho aonde eu chego, eu levo o Evangelho. Eu tenho feito disso a minha vida. Eu tenho passado à frente tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Passe à frente, certo? Escreve aqui: eu vou passar à frente. O que faz bem para mim, eu vou passar à frente. Você vê que as pessoas passam notícia negativa, elas passam um videozinho de bobagem, né? Elas passam muitas coisas, às vezes coisas que não têm nem valor, as coisas que não têm nem valor. Por isso, passe à frente o que é bom, aprenda a semear o que é bom. Isso vai chegar na sua vida também, certo? Coisas boas também vão chegar para você. Por isso, passe à frente essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda em grupos que você está, compartilha nas tuas redes sociais, me marca nas redes sociais, compartilha aí e me marca nas redes sociais, amém? Da mesma maneira que nós temos feito aqui, faça também pelo próximo. Eu quero dar aqui alguns testemunhos para a glória de Deus. Recebi o testemunho da Lúcia. Ela escreveu assim: na carta para Deus, eu fiz 2 pedidos e Deus me atendeu. Minha nora não conseguia engravidar e antes mesmo de terminar o propósito, ela já estava grávida. Está chegando o nosso João Lucas. E também meu cunhado foi operado de um tumor no cérebro e 3 meses depois da cirurgia apareceu outro tumor no mesmo lugar, um pouco maior. Esse não tinha possibilidade de cirurgia, pois estava muito profundo. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o médico disse ontem que o segundo tumor está secando. O Senhor me ensinou a orar e a ter intimidade com Deus. Que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Olha só que bonito o testemunho da Lúcia. 2 milagres, hein? Glória a Deus. Também recebi o testemunho da Cleusa. Meu filho se envolveu com todos os tipos de coisas ilícitas nos últimos meses. Estava irreconhecível, perdeu a dignidade, o emprego, estava literalmente no fundo do poço.
Comecei a campanha unindo a minha fé à sua oração. Quando começou o voto de Ana, no 5º dia, meu filho me pediu ajuda, porque sozinho não conseguia sair daquela situação, e reconheceu que aquela não era a vida que Deus tinha para ele. Jesus, através do propósito, abriu as portas de uma clínica. Hoje ele já está ajudando no acolhimento de outros internos. Como nosso Deus não faz nada pela metade, ele também tinha uma causa desde 2019 e durante o propósito ganhou a causa e já recebeu o valor. Não deixe um dia sequer de participar das orações. A gente lê essas coisas assim e fica impressionado, né? Com tanta coisa que Deus faz. Você pode dar um glória a Deus aí? Gente, a carta para Deus testemunha até agora. O voto de Ana testemunha até agora que a gente está recebendo. Você acha que a gente não vai receber testemunho desse propósito aqui? Olha quanta coisa Deus está fazendo aqui, gente. Será que você pode ver isso? Porque às vezes tem pessoas, sabe, que ficam, não aconteceu comigo ainda. Ei, vai acontecer. Quem ora acontece. Quem ora, Deus opera. Não para de orar, não para de clamar, não para de buscar. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei. A resposta vem, gente. Mas a maioria das pessoas desiste de clamar. Eu digo para você que está aqui pela primeira vez essa oração aqui, te inscreve no canal e começa a acompanhar as orações para ver se Deus não vai operar na tua vida. Essa é a nossa fé. A nossa fé está em Jesus. Eu não peço para você colocar a fé em mim. Nunca pedi, nunca vou pedir. Porque quem me ajuda também é Ele. Mas eu estou aqui, sempre orando. Deus está me abençoando de orar por você. Por isso, não para de orar. Não para de orar. Porque assim eu não paro de orar e eu sei que Deus me abençoa. Você não vai parar de orar e você vai ver Deus te abençoar também. Olha o testemunho da Neuza aqui, ó. Eu quero testemunhar que há mais de um ano eu vinha lutando com dificuldades financeiras impossíveis de resolver por mim mesmo. Mas há mais de um ano também venho acompanhando as orações e os propósitos da manhã e da noite. Agora, no propósito que abre caminhos, a minha bênção foi liberada e consegui pagar todas as minhas dívidas. Oh, glória! Oh, Neuza! Como Deus é maravilhoso! Olha só, no propósito, Deus que abre caminhos. Cada propósito que a gente faz aqui é uma bênção, gente. Cada propósito, não tem um melhor do que o outro, porque são focos de oração, certo? Eu estou orando para Deus abrir caminhos, Deus está começando a abrir alguns caminhos aí para mim, que eu nunca tinha entrado. Né? Por quê? Estou orando por isso, dia a dia, eu estou aqui. Você pode às vezes não estar, mas eu estou aqui orando. Por isso, pegue firme na oração e você vai ver Deus agir. Faz um propósito com Deus hoje aqui. Faz um propósito não comigo, faz um propósito com o Senhor. De, não quebrar a oração agora dessa semana. De estar na oração às 6 e às 18 horas. Faz um propósito aí, não comigo, mas com Deus. Aí você diz assim, não, mas eu já não perco a oração. Faz um propósito. E Deus, eu não vou perder mesmo, nem a oração das 6 e nem a oração das 18 essa semana. E vamos ver o que Deus vai fazer aí. Tá? Faz um propósito com Deus, não comigo, com Deus, de que você não vai quebrar o propósito aqui às 6 da manhã, às 18 horas, sem parar. E convida outros para participar desse propósito. 7 dias sem parar de orar. E vamos ver o que vai acontecer aí na tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra. Sabe, Deus tem falado muito comigo sobre Neemias. Sabe, esse é um dos temas assim que tem inquietado o meu coração, o tema de Neemias. Neemias enfrentou uma grande luta. A Bíblia nos diz em Neemias capítulo 1, verso 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Neemias, quando soube de como Jerusalém estava, nos muros derribados, a Bíblia diz que ele se assentou e chorou. Neemias estava tranquilo no palácio, vivendo uma vida confortável, lá vão ter. Mas quando ele ouviu a notícia de como estava Jerusalém, a Bíblia diz aqui, assentei-me e chorei. Então Deus deu para ele uma visão, Deus colocou nele uma dor. Toda grande visão nasce de uma grande dor. Muitas vezes Deus
permite algumas dores na nossa vida, mas não para nos matar ou para nos destruir, mas para nos dar uma visão. Deus, Ele dá a visão. Ele dá a visão da dor que você está sentindo. Eu entendo que antes de Deus usar Neemias para reconstruir os muros, Ele permitiu que Neemias sentisse a dor da destruição. Aquilo ali, sabe, não fez bem para Neemias. E Neemias, ele tomou uma decisão, porque ele sentiu que Deus estava falando com ele: eu vou ajudar essas pessoas. Eu vou ajudar a reconstruir aquilo que é de Deus, que pertence a Deus. Neemias sentiu essa urgência dentro dele. Eu acredito que tudo que começa a nossa vida tem que começar a partir de uma dor. Seja de um problema que você resolve, seja de uma pessoa que você ajuda, aí vem a visão. Você sabe que Deus me deu a visão de ajudar pessoas e servir pessoas das dores que eu vi, das dores que eu vivenciei, atendendo a vida de muitas pessoas. A Escola de Profetas nasceu por uma dor. Eu sempre vi as pessoas tomando decisões erradas, porque falta para elas ouvir a voz de Deus. Se as pessoas ouvissem mais a Deus, elas evitariam muitos erros na vida. Elas precisam aprender a tomar decisões, e é por isso que o foco da minha vida, o foco do meu ministério é ensinar as pessoas a ouvir a Deus. E Neemias, sabe, da dor nasceu uma visão. Da dor nasceu uma visão, da necessidade nasceu uma visão. Outra coisa que eu vejo em Neemias, está lá no capítulo 4, verso 1. Quando Sanbalate ouviu que reconstruímos o muro, ardeu em ira. A oposição sempre começa quando você decide reconstruir. Quando você decide fazer algo direcionado ao seu propósito, direcionado ao que Deus colocou no seu coração. Eu já compartilhei com vocês aqui que eu enfrentei grandes guerras aqui nessa vida, mas uma das maiores e que eu nunca vou esquecer foi quando eu entrei para a televisão. Ali eu vou dizer para você, eu achei, naquela primeira semana que eu assinei o contrato, que ia me dar uma depressão, um burnout, um negócio assim que eu nunca tinha sentido na vida, uma ansiedade, uma angústia. Daí você diz assim, não, mas talvez não fosse de Deus você entrar para a televisão. Não era de Deus, sim. Quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram libertas, quanta gente foi abençoada. Mas sabe, eu enfrentei uma guerra espiritual que você não tem ideia. Outra luta que eu enfrentei muito grande foi quando eu estava lá quando eu comecei um projeto na Barra Funda. Fiquei 1 ano naquele projeto, depois eu tive que encerrar, porque ficou pesado os pagamentos da TV e eu tive que escolher. Ou eu continuava na TV, ou eu dava sequência ao meu sonho. Mas um dia eu vou dar sequência àquele meu sonho que eu tive que interromper ele por causa da televisão, né? Porque eu tive que escolher ou o meu sonho ou o sonho de Deus, né? E eu tive que decidir, eu tive que fechar a Barra Funda, que eu tinha construído, não sei se você sabe, quem me acompanha talvez recente, eu tinha construído uma sede do meu ministério e ia fazer também ali um local de eventos. Então eu iria fazer as duas coisas, fazer um local de eventos e iria também ali ter a sede do meu ministério. Lá estava todo o meu estoque de livros, eu tinha feito uma estrutura ali para fazer os eventos exclusivos do meu ministério, sabe, ia ser um lugar extraordinário, mas começou a pesar para mim, né? Começou a pesar para mim por causa da TV, e eu não tinha uma palavra ainda para sair da Band, né? E toda vez que eu queria terminar com a Band, toda vez que eu queria encerrar o contrato com a Band, Deus não permitia. Toda vez que eu queria encerrar, Deus não permitia. E daí foi, que ficou pesado financeiramente para mim. E eu tive que fazer aquela escolha, né? Ou permanecia na TV, ou daria sequência ao meu sonho, ao meu projeto, que era ter uma sede, né?
E a gente sabe que Deus sabe todas as coisas, mas eu enfrentei uma grande luta quando eu comecei a construir o meu sonho, quando eu comecei a trabalhar na sede do meu ministério. Daí você pergunta, mas então você teve um prejuízo. Eu tive um prejuízo, mas foi um prejuízo bom. Um prejuízo porque eu decidi seguir o sonho de Deus para aquela estação, para aquela época. Talvez no futuro eu tenha a minha sede, né? Agora que eu não estou com a Band, só estou com a Rede TV. Talvez no futuro eu tenha, né? Mas ali eu enfrentei uma resistência muito grande. Uma resistência que eu achei que eu não ia ter, mas eu enfrentei lá na Barra Funda, né? Muita resistência também. Então eu entendo que sempre que você estiver direcionado ao teu propósito, você vai enfrentar algumas lutas que você não tem nem explicação. Sabe, eu enfrentei coisas que eu achei que eu nunca ia enfrentar. Eu enfrentei lutas ali naquele lugar que me fizeram abrir mão de certas coisas, certo? E aquilo ali de alguma maneira me tocou, sabe, me inquietou também. Então eu quero dizer para você que está aqui me escutando, e isso é muito importante, sempre que você estiver envolvido com um projeto que é de Deus, sempre que você estiver num caminho que Deus te direcionou e você enfrentar lutas, e isso é uma coisa que você pensa que é ruim, mas é bom. Por quê? Porque mostra que você está na direção certa. Mostra que você está na direção certa. Gente, ninguém se importava com aqueles muros, mas foi só Neemias começar a reconstruir que levantou um tal de Sambalate. E sabe por quê? O diabo não se preocupa com ruínas, ele se preocupa com reconstruções, ele se preocupa com propósito. Ainda hoje, uma das palavras que Deus me deu, olha José, o inimigo não sabia o que Deus ia fazer na vida de José, mas ele ouviu o sonho, ele ouviu a profecia que saiu da boca de José, e ele começou a pensar, puxa, nós não podemos deixar isso acontecer, vamos começar a colocar ódio e raiva nos irmãos dele, para que esse José saia bem para longe do propósito. José venceu o inferno, venceu a ira dos irmãos, venceu os contratempos, mas quanta gente não consegue vencer? Porque às vezes não se agarra com Deus, porque não se entrega ao propósito, porque desiste no meio da caminhada. Por que o inimigo lutou tão ferozmente contra José? Porque pensou que ia conseguir, assim como ele consegue na vida de muitas pessoas, mas que na tua vida ele não consiga te parar, que na tua vida ele não consiga fazer você desistir do propósito de Deus, do destino de Deus na tua vida, em nome de Jesus, amém? Escreve aqui nos comentários, eu não vou desistir do propósito de Deus na minha vida, amém? Glória a Deus. Não deixa ele fazer você desistir, não deixa ele fazer você largar, amém? Que você permaneça firme no seu propósito e na direção que Deus tem para a tua vida, amém? Sim, nós carregamos marcas, eu carrego marcas de fazer coisas grandes para o propósito. Essas marcas que eu carrego, sabe, essas cicatrizes, porque a Barra Funda foi uma cicatriz, certo? Mas eu creio, no tempo certo ela vai surgir, no tempo certo Deus trará para a minha vida. Mas eu quero que você entenda isso, para todas as coisas há um tempo. E muitas vezes, sabe, você vai ter que escolher entre seguir o propósito de Deus ou seguir o seu sonho. Siga o propósito, porque tem uma coisa que eu aprendi com Neemias também, que ninguém rouba, ninguém tira o que foi Deus que te deu. Pode sair aquilo da sua vida por um tempo, mas Deus vai trazer de volta. Amém? Receba essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Eu quero orar por você, amém? E quero falar rapidamente, esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui o site para você. Esse aqui é o meu site, onde você pode adquirir o nosso livro. Esse livro aqui fala de mentalidade. Você tem que ter uma mudança aqui na sua cabeça, na sua mentalidade, para viver a promessa que Deus tem na tua vida. Às vezes a pessoa não entende o processo, e não entende porque ainda não tem uma mentalidade segundo o reino de Deus.
Esse livro aqui fala sobre isso, você pode adquirir através do nosso site www.vinicius7.com.br, ok? E presta atenção bem no que eu vou lhe falar. Se você quiser fazer esse propósito hoje, de 7 dias, sem quebrar a oração das 6 das 18, faz esse propósito com Deus e faz um propósito pedindo a Deus uma coisa só: reconstrução. Amém? Restauração de algo que se perdeu na tua vida. Faça isso, Deus vai abrir esse caminho da restauração. Eu creio nisso. Coloque a sua fé em Jesus, não em mim. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai amado, em nome de Jesus, sinto a tua presença aqui nessa oração da noite. Sei que tu estás fazendo algo. Sei que há um mover de Deus aqui. Sei que há pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus aqui e há um mover de Deus que está acontecendo. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, traga um romper, um liberar, um destravar na vida de pessoas que estão aqui nesse propósito junto comigo. A minha oração, Espírito Santo, é que pessoas venham trabalhar no seu propósito e venham crer, não venham desistir daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Dá para elas força, Pai. Dá para elas poder. Coloca as pessoas certas no caminho delas. E a minha oração é para que um caminho se abra de restauração, um caminho se abra de milagres, um caminho de favor se abra para cada pessoa que está aqui nessa oração. E quem chegou doente aqui, que seja tocada pelo poder e pela autoridade de Jesus Cristo. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que o poder de Deus te toque agora. Jesus, toque-os. Jesus, toque-os com o teu poder. Eu apresento diante de Deus cada pedido de oração e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção. E Pai, aqueles que estão fazendo um propósito agora, que estão sentindo dentro do seu ser o desejo, Pai, de fazer esse propósito 7 dias sem quebrar a oração, Senhor, traga uma resposta diferente para esses. Traga uma resposta diferente para esses, em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa oração com 10 pessoas agora, amém? E você que não era inscrito aqui no canal, que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, faz esse propósito também junto com esse povo todo que está aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz e prosperidade, uma boa noite na santa paz do Senhor. Um abraço.